Esse texto que o pastor li com vocês, Jesus pregando por parábola, ele queria comunicar, obviamente, a geração da qual ele estava atingindo, com o seu acontecimento redentivo, uma narrativa histórica do que Deus, na verdade, teve que enfrentar e superar no que diz respeito à comunicação da fé, tá? E nada mais nessa parábola contém uma dimensão desta iniciativa ou desta ação de Deus querer exatamente representar um homem, representar a humanidade com um plano específico, um propósito dele, como também a atitude de querer interferir no homem, né, a sua ignorância religiosa. Então, uma coisa importante que Jesus deixa claro por parábola é que o conhecimento sobre Deus sempre foi um conteúdo dele, não de homens. Eu quero dizer que Deus, ele sempre foi autor desta informação. Quem é ele ou como ele quer ser adorado. E isso nunca foi coisa do homem. Dizer no lugar dele o que é teologia. É exatamente isso que Jesus está explicando por parábola. Por não se tratar de um conteúdo racional ou um conteúdo humano, mas uma competência do próprio Deus de dizer ao homem isso, quem é Deus. Jesus está contando exatamente a história de como essa experiência foi com Israel, porque eles usurparam esse direito de Deus falar para poder gerar esquema e sistema religioso. Assassinaram profetas, mataram os mensageiros de Deus que foram lá comunicar isso a eles, de que eles estavam usurpando a prerrogativa de Deus de falar sobre Deus, ou então ensinar coisas sobre ele que não eram convenientes, que não eram certas, que não eram legítimas, sem falar da apostasia e da iniquidade que atingiu esse povo. E Jesus foi vítima disso, do esquema, desse sistema religioso que impera historicamente aqui entre os homens, que na manifestação dele, mais pura, mais concreta, os homens se sentiram ameaçados, e porque se sentiram ameaçados e serem revelados sobre isso, de que mentiam, o mataram e o crucificaram. Então diríamos que se nós formos levar aqui a julgamento e juízo os motivos que levou o sistema da época a crucificar o nosso Senhor sem mencionar a vontade divina e a permissão de Deus, o que crucificou ele lá é o sistema religioso e político que impera aqui nos nossos dias, com os mesmos ditames, com as mesmas características ou forma e jeito de governar. Religiosamente, eu posso dizer que nenhum sistema consegue permanecer tanto tempo se ele não governar mentes e corações. Nenhum sistema consegue prevalecer e atingir os seus ditames se não tiver certificado isso, de que toda a sociedade não pense por si mesma. Isso já era até um pensamento comunista, né? Mas como vocês podem perceber, a usurpação da educação religiosa foi uma tendência da liderança judaica naquela época, como disse que o nosso Senhor também foi vítima, como os profetas, dessa usurpação, e que não é diferente nos dias de hoje. Como o catolicismo cumpriu o papel, o movimento evangélico também vem cumprindo o mesmo protocolo de ensinar, educar, instruir pessoas num conteúdo que não é legítimo, num conteúdo que não é escriturário, sagrado. Para quê, pastor? Porque o esquema de religião, ou o sistema religioso, rende, como agora, nova ordem mundial, como agora a escravidão total da humanidade, etc, etc, etc. Que são coisas que, na verdade, eu não vou falar para você hoje aqui. O que eu vou falar aqui é que existe uma forma concreta de conhecer e servir a Deus. E essa forma, esse modo correto, ele tem uma central de definição. Ele tem um exemplo, uma referência, uma raiz. Que é de lá que Deus provê a medida disso. Que nesse momento agora é ignorada por grande parte do povo e por grande parte também do sistema religioso. Então, a pedido do meu Senhor, primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é a minha indignação
sabendo que a igreja, quando foi instituída por Jesus, ela foi chamada para ser a extensão e a representatividade daquilo que ele foi. Sabe essa lealdade? Nós servimos a Cristo e pregamos o Evangelho. Todos dizem isso, mas sem responsabilidade e sem honestidade, porque não pregam e não ensinam como ele fez. O que eu quero dizer é que o papel de traduzir os motivos que fez Jesus descer aqui nesse mundo e fazer o que fez e chegar ao fim, que foi a sua morte, o papel de explicar isso não cabe à sociedade, cabe exclusivamente à igreja, que se autodenomina cristã. Ela tem total dever como responsabilidade de não deixar um aspecto sequer, um detalhe sequer disso, de quem é Jesus, o que é Evangelho. E eu tenho percebido uma coisa, que na mesma dimensão que a igreja peca e erra com essa tarefa, a sociedade pede e exige explicações. Mas uma coisa que nesse momento agora a igreja não quer fazer é isso, é explicar o motivo e por quê, porque ela mudou. Transformou o evangelho num esquema religioso. Porque rende. Já a sociedade, dentro daquilo que eu pesquiso e daí na minha própria experiência, eu posso dizer para vocês que existem muitas pessoas lá fora ainda que gostariam de entender e compreender, exemplo, que é o tema de hoje aqui. O que difere evangelho de religião? Qual a diferença do evangelho para as religiões? E se você observar, você vai ver que aquilo que a igreja evangélica está praticando agora se assemelha nas mesmas características que as religiões, os valores, o método, os objetivos, as características são as mesmas. Só que obviamente debaixo da popularidade disso, são poucos aqueles que têm percepção de entender e compreender essa divisão, ou ter entendimento disso, do quanto a igreja evangélica ela se corrompeu ao ponto de ser uma similaridade das religiões. E o pastor, eu vou tratar com vocês aqui sobre isso, religião e evangelho, a religião como meio de autossatisfação humana, religião e teologia bíblica, conhecendo e servindo a Deus de maneira objetiva e subjetiva, e falando também um pouquinho daquilo que entrou na reforma, por meio de representantes se dizendo cristãos e evangélicos, mas o que foi feito lá, né, na escolástica, que chegou para as igrejas hoje e elas continuam praticando como herança. E o pastor, eu vou explicar para você exatamente o que é isso, para você ter entendimento do quanto está comprometidas as instituições. Amém? E eu vou começar por isso aqui, Mateus 13, verso 45 ao 47. Eu vou explicar esse texto para vocês. Primeira coisa, evangelho e religião. Evangelho não está disputando com a religião agora nada. Eu quero dizer que a religião não tem nada a ver com o evangelho. Eu vou explicar tudo isso para vocês hoje aqui. Não é uma variante da religião, como também não disputa o termo etimológico disso. Religião não está na Bíblia. Essa palavra foi inventada. O que existe são valores. O que existe são princípios. A palavra religião não foi utilizada como termo pelo nosso Senhor Jesus, a não ser para identificar o esquema. O esquema de quem, inclusive, o odiava. Um outro detalhe que o pastor eu vou falar aqui para os irmãos é que religião não pode ser entendida e definida, como alguns fazem, alguns pensadores, como virtude teológica. O que eu quero dizer para vocês é que, segundo as Escrituras, a religião no homem não leva a virtude de Deus. As virtudes teológicas que eu me refiro são atributos divinos, tá? A religião não leva, porque se leva, foi Deus que compartilhou e partilhou isso. O partilhamento, tá, das virtudes de Deus está canalizada no acontecimento do Filho dele e só pode ser liberada por meio de uma experiência exclusiva com Jesus. Fora isso, ninguém leva nada aqui. É por meio de uma concessão.
a fé. Eu quero dizer a vocês que aquilo que vocês veem na religião, no modo geral, são disposições humanas de buscar a Deus. E para eles não importa como, o que interessa é que você busque. Isso é religião. É uma mera disposição. Então ela não pode ser entendida como evangelho, e eu me refiro à religião, por mais que os valores sejam similares a algumas coisas que você lê na Bíblia, ou vê no evangelho. Então o que o meu Jesus prega em Mateus 13? Que há muitos bons costumes em cada uma das religiões, e ele refere as religiões como a pérola, né? Há muitas, melhor dizendo, há muitas pedras preciosas neste meio, tá? Aonde as pessoas cultivam a preciosidade de cada uma delas. Então há muitos costumes ou valores, ou até similaridades de virtudes, mas só há um que salva. Mas só há um que salva, e essa é melhor do que todas. Então Jesus conta a história de um homem que ele saiu procurando e cultivando esses valores, encontrou todos que poderia, mas não podia olhar para tudo que ele já tinha conhecido ou adquirido e dizer para si mesmo: existe uma que é melhor do que todas. Então o que Jesus ele ensina por parábola? Que encontrando este homem a melhor de todas, ele não venderia todas aquelas para ficar só com essa? Sim. E por quê? Porque o objetivo dele não é materialista, é ter a melhor, ou seja, ter a que salva. Chegar ao acontecimento verdadeiro de Deus ou sobre fé é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo não pode ser generalizações. O nosso objetivo não pode ser a visão genérica do assunto, porque Deus não trabalha com visões pluralistas, relativas, paralelas, por mais que sejam similares. Quando Deus fala que Ele é soberano, Ele quer dizer que Ele assumiu para si um propósito que é só dele, que fará todos os homens conhecer cada aspecto disso, e Ele faz questão de dominar esse propósito, dominar este propósito, até o estágio final disso. Ele quer deixar claro o que é dele e o que é dos homens, o que é dele e o que é da razão. Então vocês nunca vão conseguir aplicar religião no evangelho. Então você precisa descobrir aí, no caso, até meu Jesus está doutrinando, se você tem motivações religiosas, ou se o teu propósito realmente é ter um encontro com Deus vivo. Esses dias me perguntaram exatamente isso: pastor, anda aí uma turma pela internet dizendo que se for fazer a matemática e os cálculos de cada nome que Deus, que o Antigo Testamento menciona sobre Deus, que sai nomes pejorativos e satânicos. E me fizeram essa pergunta, o que eu achava isso. E a minha resposta foi exatamente isso: que cada nome professado em Israel, em hebraico, não transliterado, em hebraico, traduz um acontecimento pessoal de Deus para aquele povo, prega um atributo dele e uma manifestação dele. Então não tem como alterar isso. Por quê? Porque esses nomes não foram dados para serem invocados, eles foram dados por Deus para serem o seu próprio testemunho de ação. Porque ele não é uma teoria, ele não pode ser tratado como uma teoria, como um mero nome, como uma mera expressão, mas como um fato, como um acontecimento que firma-se dentro da história. Então há vários divisores da revelação pessoal desse Deus, como a do seu Filho, que são divisores históricos, que se registram dentro da história. Então é dessa forma como nós tratamos o Evangelho. Ele é um acontecimento registrado de Deus pelo Filho na história, e ninguém pode negar aqui. Mas um acontecimento que Ele domina e que Ele trabalha para fazer progredir até o seu fundamento ou estágio final. E Ele quer deixar claro que isso é uma coisa dele. Religião é religião, disposição religiosa é coisa do homem. Mas se nós temos um propósito de encontrarmos com Deus vivo, o nosso desafio, a nossa ciência
é saber aonde ele se manifestou de maneira gloriosa. E não pode ser por meio de pensamentos, mas de fatos concretos que a história pregam para nós. E Jesus é a plenitude disso que eu estou afirmando aqui. Não é a disposição de um pensamento ou a razão de um homem que fala dele, mas a vida dele ou a vinda dele aqui. É isso que firmou a igreja nesse mundo. O acontecimento dele, real, que nos trouxe aqui. Amém. Amém. Então, se Deus realmente tiver algum propósito de ensinar ao homem quem é ele, ele não vai permitir de que nada que se construa lá fora, ou que se invente lá na ciência, seja enganado dessa forma, que passe a ser uma coisa dele, porque tudo que é dele difere do que é dos homens.